Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amada igreja, estou deveras alegre, feliz nesta noite, pela graça de Deus, participando deste culto glorioso, abençoado. 74 anos da campanha evangelizadora aqui do Templo Central, nossa CETEC, como é conhecida, e vendo como Deus tem abençoado o seu povo, como Deus tem abençoado a campanha evangelizadora. Louvamos a Deus pela vida do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, ora representado aqui pelo nosso pastor vice-presidente da igreja, pastor Samuel, demais diretores e pastores que aqui estão. Meus amados, aprove a graça de Deus nos trazer, por intermédio da escala do nosso pastor, para trazermos uma singela palavra nesta noite, para a amada igreja, para a campanha, para os amigos que aqui estão reunidos na presença do Senhor. A CETEC está evangelizando, ganhando almas, levando o ID do Senhor Jesus pela região central do Recife há 74 anos. Estava ali refletindo, pensando, 74 anos de evangelização, e eu estava comparando a CETEC a uma senhora crente, uma senhora de oração, uma senhora experiente e uma senhora cheia de filhos espirituais. Ao longo desses 74 anos, esta campanha tem levado a mensagem que salva, a mensagem que restaura, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma o pecador. A campanha evangelizadora é uma força motriz desta igreja, uma igreja que tem levado o ID do Senhor Jesus desde que o Senhor trouxe para estas terras pernambucanas o primeiro casal pentecostal, Joel Franz Adolf Carson e sua esposa Signe Carson. Aqui vieram em 1918 trazer a mensagem pentecostal. Deus tem desde então abençoado esta obra. Deus tem feito a sua obra crescer. E a obra não vai parar. Como diz o antigo hino cantado por Luiz de Carvalho, ninguém detém, é obra santa. Deus está à frente do seu povo. Deus está à frente da sua igreja, e ela seguirá como uma locomotiva, como um trem veloz, ousado, cujo maquinista é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai à nossa frente. Nada poderá deter a marcha desta igreja. Nada poderá deter o fluxo dessa mensagem, porque esta é a mensagem da cruz. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amada igreja, quero ler o texto que foi escolhido para esta festividade no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo de número 19 e o versículo de número 10, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga comigo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, querida igreja, estimados amigos, este é o real propósito da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Jesus Cristo, ele é a grande resposta para os questionamentos da humanidade. Jesus Cristo é o maior presente de Deus
para o homem. Jesus Cristo é a maior dádiva que já foi concedida aos seres humanos. Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já pisou nesta terra. Jesus Cristo é o mais amado, o mais desejado, o mais querido, o mais adorado, e Ele está conosco aqui nessa noite. Ele é o centro deste culto, Ele é o centro desta festividade. Sem Ele, nada aqui faria sentido, mas tudo aqui faz sentido. Tudo converge para Ele. Toda glória a Ele, todo louvor a Ele, toda adoração a Ele. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. E eu observo, amada igreja, queridos amigos, na expressão bíblica do Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 19 e o versículo 10, esta expressão: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amada igreja, esta expressão, Filho do Homem, ela encontra-se aproximadamente 80 vezes no Novo Testamento. É uma expressão que vem do original hebraico Ben Adam e também do grego Huios tu anthropon. Esta expressão, ela revela a humildade de Jesus Cristo. Esta expressão revela a messianidade de Jesus Cristo, e esta expressão também revela a divindade de Jesus Cristo. Ele mesmo proclamou-se como Filho do Homem. Isso fala da encarnação do Verbo, do Deus que se fez carne. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra nos revela, meus irmãos, que Jesus, Ele encarnou, Ele assumiu uma forma humana, Ele veio até nós, e no seu ministério terreno de aproximadamente 3 anos, Jesus encontrou-se com muitas pessoas, Jesus comunicou-se com muitas pessoas, Jesus falou com muitas pessoas, e um destes encontros está registrado aqui, em Lucas no capítulo 19, o encontro de Jesus e Zaqueu, um encontro maravilhoso, um encontro que nos traz uma mensagem gloriosa do amor de Deus, o Deus que vai em busca do perdido, o Deus que veio até o homem. Nós não éramos merecedores, não havia em nós mérito algum para a salvação, mas Deus nos amou com um amor tão grande, que fez com que Ele deixasse a sua glória, a sua majestade, vestiu-se de corpo humano e veio até nós para sentir as nossas dores, para sentir as nossas angústias, para ser homem como nós, mas um homem diferente, um homem sem pecado, um homem santo, um homem perfeito, um homem sem pensamentos negativos, um homem sem nenhum resquício de maldade, um homem totalmente puro. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você perguntasse, irmão Fábio, por que Jesus veio? Eu poderia elencar aqui alguns motivos pelos quais Ele veio. Mas eu quero dizer a você o que aconteceu antes que Ele viesse. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Deus cria o homem sem pecado, coloca-o num lugar prazível, num lugar maravilhoso, chamado Éden, para que esse homem vivesse em paz. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo de número 27, quando Deus,
ele decide criar o ser humano. A palavra nos diz ali: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou um ser com capacidade de pensar. Deus criou o ser com capacidade de fazer escolhas. Mas infelizmente, esse ser criado sem pecado, ele pecou contra Deus. Ele transgrediu a lei moral de Deus. E nós podemos ver, amados, que a palavra de Deus nos mostra as consequências desta má escolha, as consequências deste grande erro. Quando lemos em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 12, a palavra nos diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe, Deus criou o homem sem pecado, mas ele transgrediu contra Deus. E quando o homem transgride contra Deus, ele agora afasta-se totalmente da bondade e do amor de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, e o versículo de número 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado deixou o homem longe de Deus. E nós podemos ver que a consequência é a morte, como eu já citei aqui, Romanos 5:12. Mas Deuteronômio capítulo 24 e o versículo de número 16 está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. O homem morre pelos seus próprios pecados. A morte vem como uma consequência do pecado para todos os homens. Nós podemos ver, amados, ainda aqui em Romanos, no capítulo de número 6 e o versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe, o salário, o pagamento, a recompensa do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte. Podemos ver ainda, amados, que o ser humano, ele perde o direito de viver para sempre. Em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo de número 3, a palavra diz na própria expressão de Deus que o Espírito de Deus não contenderá com o homem, e Deus determina para ele um período de vida de 120 anos. Ali foi dada a sentença, o encurtamento da vida humana, a perda do direito de viver para sempre. E nós observamos que essas consequências terríveis do pecado faz do homem um escravo do pecado. Quando lemos em Romanos, no capítulo 6 e o versículo de número 16, está escrito: não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Observe, o homem que vive no pecado, a mulher que vive no pecado, tornam-se escravos do pecado. O pecado escraviza, o pecado domina, o pecado traz o juízo de Deus sobre a vida humana. Quando lemos em Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 27, ali está bem explícito de que há um julgamento para o pecador. Em Hebreus 9, 27 está escrito: mas ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus é certo e líquido na vida do pecador perdido. Mas eu louvo a Deus que Ele mandou Jesus Cristo para resolver esse problema. Eu louvo a Deus que Ele enviou seu Filho amado para resolver esse problema. Nós estávamos condenados ao juízo, a nossa sentença era certa, e o nosso afastamento eterno, a nossa perdição. Mas Jesus chegou. Jesus chegou trazendo salvação. Jesus chegou na sua vida, meu irmão? Jesus chegou na sua vida, minha irmã? Você pode dar uma glória a Deus pela salvação que você recebeu? Você pode dar uma aleluia pela salvação que você recebeu? Que é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. A salvação é o bem maior que Ele nos deu.
E agora nós somos salvos, libertos, redimidos. Podemos cantar, podemos adorar, podemos sair pelas ruas do Recife dizendo, como já foi dito aqui, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Ele vai voltar para buscar os seus, aleluia, para buscar o seu povo. Amados, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os que precisam de salvação. A palavra nos diz aqui, no versículo que li, que é o tema desta festividade, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Ele veio? Primeiro, Ele veio por amor. Ele veio por amor. Diga comigo, Ele veio por amor. Ele amou você. Ele amou essa pessoa que está aí do seu lado. A pessoa que está no banco da frente, que está no banco de trás, que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Os que estão no púlpito, os que estão no coral Filadélfia, os que estão ali na orquestra, os que estão no meio da campanha. Ele veio por amor a esta pessoa. E quando eu penso nisso, eu me alegro. Saber que Ele veio por causa de mim. Quem sou eu para merecer tanto amor? Aleluia! Mas Ele me amou. Como dizia um irmão que cantava aqui, Ele me amou. E o seu amor não tem limites. Ele me amou. E o seu amor por nada desiste. Estava traçado, estava marcado que haveria de morrer. Aleluia. Mas irmãos, Ele me amou, Ele te amou. Olha, nós somos tão amados de Deus. É por isso que o cristão, ele não deve ter problema de complexo de inferioridade. Você tem que se olhar no espelho com seus quilos a mais, com seus quilos a menos, com as suas orelhas, com seu nariz, com seu olho, do jeito que você é, e dizer assim, ô bichinho, como tu és amado de Jesus. Como tu és amada de Jesus, amado de Deus. E se viessem todas as vozes malignas e infernais para gritar no meu ouvido, você não é nada, eu diria, concordo que eu não sou nada, mas Ele me amou e agora eu sou filho. Oh, glória. Ora manai, shuiderebe konderev yasure komanai. Eu sou filho, amado, querido, herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Agora tem uma herança para mim. Agora tem uma morada celestial. Aleluia, Ele veio por amor. O texto áureo da Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que direito glorioso! Que mudança de status quo! Que mudança de situação! Um pecador perdido, condenado, aprisionado, acorrentado, debaixo de um servo vil, debaixo de um senhor impiedoso chamado Satanás, que usava as correntes do pecado para nos prender e para nos escravizar. Mas Ele veio no mercado de escravos, olhou para mim e para você e disse, esse é meu, essa é minha, aquele é meu, aquela é minha, aquela ali, aquele outro, esse é meu, é meu, é meu, é meu. Eu compro e pago, sou bom pagador, vou pagar com sangue. E é por isso que você está aí hoje na CETEC. É por isso que você está aí hoje no meio da orquestra. É por isso que você está hoje aqui nesse culto. Porque Ele comprou você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1, há uma expressão que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Observe.
em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas o versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ó graça maravilhosa, ó graça gloriosa, ó graça sublime, que ainda que nós tivéssemos a inspiração de todos os poetas para falar dessa graça, ainda seria muito pouco para alcançar a grandeza desta graça. Aleluia! Ele veio, amados, para nos perdoar. Ele nos conferiu perdão. João capítulo 1 e o versículo de número 29. Ele veio para nos restaurar. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao versículo de número 16. Ele veio mostrar o caminho. João capítulo 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas indispensáveis ao ser humano: o caminho, o propósito, a verdade, a essência de Deus, a vida, o dom de Deus. Ninguém vem ao Pai. Eu acho interessante quando Jesus diz isso, né? Ninguém vem. Porque ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele, é a mesma pessoa. Está dizendo o caminho, ó, ei, sou eu, aqui, ó. Quer ir ao Pai, venha por mim. Quer chegar ao Pai, venha por mim. Quer alcançar o Pai, venha por mim. Eu sou o caminho, ele é o caminho. É o caminho, é a ponte. É a única via de acesso a Deus. Quem entra por Jesus encontra salvação. Quem entra por Jesus encontra perdão. Quem entra por Jesus encontra vida eterna. Quem entra por Jesus encontra alegria, propósito, razão de viver. Aleluia. Ele veio mostrar o caminho. Ele também veio libertar. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio nos sarar. Ele veio nos curar. Ao começar o culto, o pastor Samuel falava deste mundo que estamos vivendo, cheio de convulsões sociais, um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de dilemas, um mundo enfermo. O mundo está enfermo, irmãos. As pessoas estão enfermas na alma, na psique, no espírito. O homem está totalmente enfermo, a humanidade está enferma, mas Jesus se apresenta como o remédio, a cura, o antídoto. Aleluia, glória a Deus. Em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4 até o versículo 5, a palavra nos diz, meus irmãos, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, observe, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Quando eu leio isso aqui, eu vejo Isaías olhando para as pegadas de Jesus no centro de Jerusalém antiga, carregando aquela cruz, com seu sangue se derramando pela via dolorosa. Isaías, ele anteviu o Cristo que foi crucificado. Ele teve uma visão de Cristo crucificado. E ele olhava para Jesus determinado, levando a sua cruz, indo em direção ao Gólgota.
E quando os seus pés, as suas solas dos pés batiam no chão, deixavam marcas de sangue. E Isaías olhava para ele e dizia: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava em cima dele, e pelas suas pisaduras, aquelas pegadas que ele deu, pegadas gloriosas, abençoadas, maravilhosas de Jesus Cristo, marcas indeléveis que ele deixou nas ruas de Jerusalém. Cada pegada em direção ao Gólgota, ele eliminava o nosso fardo de culpa. Eu estou aqui por causa daquelas pegadas. Aleluia. Você está aqui por causa daquelas pegadas. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E voltando aqui ao tema desta festividade, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, nós observamos aqui, meus amados, o encontro entre Jesus e Zaqueu. Zaqueu é uma figura muito interessante. Das pessoas com quem Jesus se encontrou, eu considero Zaqueu um dos mais interessantes. Este nome, Zaqueu, vem do hebraico Zakai, significa justo e puro. Observe, Zaqueu nem era justo e não passava nem longe de ser puro. Os irmãos estão entendendo? Eu observo isso aqui, esse encontro, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu era um homem de posses, um homem rico, exercia uma profissão que para os judeus era abominável, porque o publicano era um cobrador de impostos, era um homem que estava trabalhando para o Império Romano, era um homem que exercia uma profissão de fé pública. Esse nome publicano vem de uma expressão latina que é in publicum, é a expressão do ofício público. Ele era um homem cuja profissão era vista pelos judeus como um traidor da pátria que exercesse aquela profissão. O judeu abominava o publicano, porque geralmente, antes de entrar para esse serviço, eles tinham que oferecer uma soma muito grande de dinheiro. E às vezes eles tinham que arrebanhar muitos outros homens para serem publicanos, para dali tirarem já esta soma, para adquirir o direito da profissão. Os publicanos sempre colocavam altas taxas sobre a dívida que era cobrada. Então o judeu abominava essa profissão. Apesar de ser um homem rico, um homem de posses, era um homem rejeitado, porque quando nós lemos a palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11, capítulo 11, versículo 19, capítulo 5, versículos 46 e 47, mostra como os judeus abominavam os publicanos, como eles rejeitavam os publicanos. Os publicanos eram elite, mas eram elite rejeitada. Os publicanos eram um grupo privilegiado, mas era um grupo rejeitado socialmente. Mas eu acho interessante que para Jesus não tem dificuldade e nem extrato social fechado. Ele salva pobre, ele salva rico, ele salva quem tem cultura, ele salva quem não tem cultura, ele salva quem tem tradição, ele salva quem não tem tradição nenhuma, ele salva quem é formado e quem também não tem diploma, ele salva quem tem dinheiro e salva também quem é pobre, ele salva lá na cobertura, lá no condomínio fechado e também salva na laje, no beco, na vila, lá na aldeia, ele salva. Aleluia, porque ele veio para salvar a todos.
Ele veio para salvar a todos. E eu acho interessante que ele, exercendo essa profissão, ele era um homem rico e ele procurava ver quem era Jesus. No versículo 3 diz: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Era um homem baixinho, pequeno. E eu posso fazer aqui uma aplicação com essa baixa estatura de Zaqueu ao pecado que apequena o homem, ao pecado que diminui o homem. Zaqueu não só era pequeno na estatura, ele também era pequeno na alma e no espírito. Ele queria algo que a sua riqueza não podia dar. Ele queria algo que o dinheiro não podia dar. Ele queria algo que todo ouro e prata dessa terra não pode dar. A campanha cantou aqui: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem a prata, nem o ouro, nada pode pagar uma alma. O dinheiro não é capaz de comprar alegria. Alegria verdadeira. O dinheiro pode comprar euforia. A pessoa fica eufórica por alguns instantes, ingerir uma bebida, usar um entorpecente. O dinheiro pode oferecer o prazer carnal comprado mediante pagamento. O dinheiro pode proporcionar conforto material. O dinheiro pode sentar você numa boa poltrona, colocar um fino prato de comida diante de você. O dinheiro pode abrir portas automáticas e douradas para você entrar, mas dinheiro não abre a porta do céu. Dinheiro não dá alegria de salvação. Zaqueu queria algo mais. E por isso ele queria ver Jesus. Aleluia, aleluia. Aí eu acho interessante isso aqui, olha, já estou concluindo. Versículo 4, e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu deu o seu próprio jeito. Ele subiu no sicômoro. O sicômoro era uma figueira estéril. O sicômoro era uma árvore sem frutos. E este é o esforço do homem sem Deus para alcançar Jesus. Quantos que não subiram nas figueiras sem fruto da religião? Quantos que estão tentando, pelos seus próprios esforços, conseguir uma salvação que nunca vão achar? Quantos estão pensando, meus amados, que vão encontrar Jesus através do esforço da religião? Quantos que estão pensando que as suas penitências lhe dará salvação? Quantos que estão pensando que o sacrifício humano lhe dará salvação? Quantos que estão pensando que as suas rezas decoradas lhe concederá salvação? Não, é um sicômoro sem fruto, não precisa. Jesus chegou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa. Ou seja, Zaqueu, sai daí. Hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluia. O irmão Jesus é muito glorioso e maravilhoso. Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce. Ou seja, não é aí não que eu quero te encontrar, não. Não é aí que eu quero falar contigo, não, Zaqueu. Eu quero a intimidade da sua casa, eu e você, assim, ó, bem pertinho. Conversando, aleluia. E eu acho interessante, sabe o quê? Que Jesus se encontra com esse homem. Jesus vai até a sua casa. Jesus muda completamente a visão de Zaqueu ver as coisas, a forma de Zaqueu ver o mundo. Zaqueu fica tão impactado com a conversa de Jesus,
que ele se levanta, a palavra diz que ele se levantou. Ele disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudado a alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Zaqueu sabia que ele tinha usado de muitos artifícios para chegar onde chegou, e que ele tinha lesado e prejudicado muita gente para chegar onde ele chegou. Mas quando Jesus chega, ele muda o comportamento, ele muda o jeito de ser, ele muda a maneira de viver, ele muda a forma de pensar, ele muda o coração, ele muda a alma, ele muda tudo. Jesus muda, Jesus modifica, aleluia. E para concluir esta singela mensagem, sabe o que é que eu penso? Zaqueu era rico materialmente, mas era pobre espiritualmente. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17, o Senhor fala ali para a igreja de Laodiceia: tu pensas que és rico e dizes, de nada tenho falta, mas não sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Zaqueu era rico, mas era pobre. Jesus transformou um homem que era pobre espiritualmente em um homem rico, porque ele encontrou a salvação. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu acho interessante é que diante de Jesus as pessoas até mudam a sua forma de ser, porque a palavra diz aqui, Lucas disse que ele correu para ver Jesus. E aquele correr ali não era comum no Oriente, naquela região, na Palestina. O ato de correr, sair correndo pela rua, era visto como uma atitude de criança, uma atitude pueril. Mas aqui eu ficou tão curioso, eu quero ver ele, que ele disse: eu não quero nem saber o que é que vão pensar de mim, sabe? Eu não quero nem saber o que vão pensar quando me virem correndo. Um homem desse tamanho, baixinho, correndo, se rirem, problema deles. Eu quero ver Jesus. Jesus deixa a gente que nem criança. Aleluia! Eu acho interessante é que Zaqueu era o anfitrião, mas Jesus transformou Zaqueu em convidado. Convidado para o reino, convidado para a salvação, convidado para a bênção, convidado para uma herança incorruptível. Oh, aleluia! Olha, os publicanos eram tidos como inimigo da nação e que não pertenciam ao verdadeiro judaísmo. Mas quando Zaqueu se converteu, Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa. E esse aí é filho de Abraão. E agora? O que é que os judeus vão dizer diante do que Jesus disse? Jesus estava dizendo, em outras palavras, se eu pudesse aqui figurar o que Jesus disse, ele estava dizendo o seguinte: vocês não pensam que esse aí é um falso judeu? Vocês não pensam que esse aí não tem nada a ver com Abraão? Pois eu digo, sou eu que estou dizendo, Deus, estou dizendo que ele é filho de Abraão. É como se Jesus estivesse dizendo: lá no cartório do céu agora tem um documento carimbado e assinado dizendo que Zaqueu é filho de Abraão e é participante da bênção. E se Jesus disse, está dito. Desça do sicômoro nessa noite, desça da figueira nessa noite e venha encontrar-se com o Filho de Deus. Jesus está te chamando. Entre tantos que vivem sem paz, talvez há alguém aqui, quem sabe tentando mudar, no entanto sem conseguir. Mas aí onde você está, um milagre pode acontecer. Venha, não importa o que já passou, deixa Cristo mudar você. Não importa o que já passou, deixe Cristo mudar você. Vem deixar
deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Aonde está uma vida para Cristo? Aonde está uma pessoa nessa noite que, assim como Zaqueu, quer encontrar-se com o Filho de Deus? Venha, meu irmão, venha, venha. Já está vindo a primeira vida. Aonde está a segunda vida para Cristo nessa noite? Venha. Jesus está lhe chamando. Aonde está a segunda pessoa? Venha. Quem escuta a voz do Senhor jamais deve desistir, pois não sabe o dia final, a hora em que vai partir. O raiar de um glorioso amanhã, do presente só dependerá. Vem! Aonde está a segunda pessoa? Jesus está lhe chamando, venha! Venha! Desça da figueira! Jesus está dizendo: hoje eu quero pousar em tua casa. Vem! Deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Onde está a segunda vida? Deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirás um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o teu fardo pesado. Onde está a segunda pessoa? Jesus está lhe chamando. Jesus está lhe convidando para você ser uma nova criatura. Oh, aleluia, Jesus está aqui. Ele quer entrar na tua vida com salvação. Ele quer entrar com o perdão de Deus. Ele quer entrar para aliviar esse fardo que te oprime, que te aflige. Esta prisão espiritual que te prende, ela está sendo desmanchada agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde está a segunda vida? Jesus está lhe chamando. Venha, 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 amigo, venha, amiga. Se você é um jovem, uma jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora, vem abrir o coração para Jesus. Ele quer trazer salvação para a sua vida. Aonde está a segunda vida para Cristo nessa noite? Aleluia. Aos pés de Jesus. Vem, filho, Jesus está te chamando hoje. Vem, meu jovem, é hoje. É hoje o dia que Jesus quer entrar na sua vida. Abre o coração para Ele. O alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus.